Olá pessoal, muito boa tarde. Nós estamos agora nesse momento começando mais um episódio da série Verdades Reveladas. Eu fico muito feliz em saber que você já está aí conectado, já está aí esperando esse momento especial onde nós estamos estudando uma série de princípios, de valores que estão na palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Eu estou aqui com alguns pastores ao meu lado que vai estar participando desse bate-papo, onde nós vamos falar a respeito de um tema muito importante. Eu tenho aqui o pastor Delfang, que está conosco aqui mais uma vez, tem também aqui o pastor Taishuan, tem o pastor João Marcos e o pastor Sérgio Dias, que está aqui conosco. São esses que estarão trazendo esse assunto e respondendo algumas perguntas que serão abordadas aqui sobre o assunto que nós já vamos falar em breve. Mas antes de começar sobre o tema, de falar sobre o tema, nós vamos fazer uma oração buscando a presença de Deus para que Ele possa assim, nos dar a compreensão daquilo que vamos estudar. Nós vamos orar nesse momento e o Sérgio Dias, pastor, vai orar para nós. Querido Deus e eterno Pai Celestial, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor com os nossos mortais joelhos curvados, agradecidos, ó Pai, pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia dispensada a todos nós. Pedimos, Pai querido, que esteja conosco agora. O Espírito Santo possa estar nos capacitando tanto a falar como a pensar. E o que dissermos aqui, ó Pai, possa ser para a honra e agora o Teu nome. Abençoe também os internautas, ó Pai, que estão nos ouvindo nesta tarde. Que o Espírito Santo possa também estar tocando no coração de cada um. E que essa mensagem, Senhor, possa atingir os lares. E o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um. E todos, ó Pai, se prepararem e um dia possamos morar com Cristo para a eternidade. Perdoe os nossos pecados, nos acrescente cada dia mais a fé, o ânimo para seguir o Senhor. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem, você aí de casa que já está nos acompanhando nessa nossa transmissão. Hoje nós estamos no 28º dia e nós vamos estudar um tema muito importante. Mas antes de entrar no assunto do tema, eu quero pedir para você que está aí nos assistindo, que você possa compartilhar aí a nossa transmissão. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas, envie nos grupos que você está presente aí no WhatsApp para que mais pessoas possam ter conhecimento das mensagens que nós estamos abordando aqui durante esses dias. E hoje o tema da qual nós vamos estudar é o tema família cristã. É um tema que ele é bem amplo, ele é bem vasto, temos muito a se falar sobre família cristã, mas nós vamos tentar ir direto ao ponto para aquilo que diz respeito às nossas necessidades e confirmando os nossos princípios, a nossa crença concernente àquilo que nós defendemos da família cristã. E nós vamos já agora à primeira pergunta, e eu vou passar aqui para o pastor Taishuan. Pastor, após a criação, que bênção foi pronunciada sobre o jovem casal? Muito bem, boa tarde a todos nossos queridos irmãos, boa tarde, irmão Eliseu. Nós vemos aqui, irmão Eliseu, que a princípio, logo na criação, antes do pecado, antes de o homem desobedecer à ordem divina, Deus abençoou esse jovem casal, né? Com uma bênção. Eu quero ler aqui na palavra de Deus, Gênesis, a palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 28, traz essa bênção, né? Eu quero ler aqui que diz assim, ó. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado, versículo 28. E Deus abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todo animal. Então aqui Deus pronunciou uma bênção, multiplicai, sede fecundo. Isso foi antes mesmo do pecado, né? Então o plano original de Deus, o plano de Deus era que a família pudesse agora crescer, multiplicar, sendo de uma forma que o nome de Deus fosse honrado e glorificado. Pastor Delfang? E além do que o pastor Taishuan falou, isso era o propósito original de Deus, né? É que a terra fosse povoada com famílias santas, que refletisse o seu caráter. Então essa terra aqui seria um céu,
porque todos seriam adoradores do verdadeiro Deus, o amor de Deus seria refletido em seus filhos. Mas, infelizmente, veio o pecado. Isso frustrou o plano de Deus. Hoje nós temos a terra povoada por famílias, mas de seres pecadores. Muito bem. Muito bem. Irmãos, quantos presidentes de países vocês conhecem que não têm família? Quantos? Nenhum. Nenhum. Por quê? Tem que gerenciar. Porque a família é a base da sociedade. Né? A família, ela traz para uma pessoa que tem uma família ordenada, ela demonstra o quê? Que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem responsabilidade, uma pessoa que está apta. Se ela tem uma família, se administra uma família, essa pessoa também está apta para administrar um estado, um país. Então a família, irmão, ela é a base. Ela é a coluna da nossa sociedade. E por isso que Deus instituiu a família, e é tão sagrada a família nos olhos divinos. Agora é interessante que o plano foi frustrado devido ao pecado. Mas o propósito de Deus é que este plano continue. Porque Cristo veio morrer por nós para nos dar essa segunda oportunidade. Né? E após o milênio, quando tudo acabar, né, a família humana vai viver eternamente desfrutando do caráter de Deus, né, de uma forma perfeita diante do trono de Deus. Muito bem. Ou seja, é um assunto muito interessante e nos traz valores, né, importantes que está ali na palavra de Deus para as famílias cristãs, para todos aqueles que desejam alcançar isso. Nós vamos agora à segunda perguntinha e o pastor Delfang vai nos ajudar nessa pergunta. Qual é o objetivo da empresa familiar, pastor? Então, de acordo com a palavra de Deus, eu quero ler o texto de Deuteronômio, capítulo 6, diz assim, a partir do versículo 6, Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, aqui, este é o objetivo da empresa familiar. É preparar os filhos para serem úteis, tanto na vida presente, na atual sociedade que nós vivemos, como também para a eternidade. E é importante que aqui, Deus falando a Moisés, nós temos aqui um princípio muito importante para que os filhos realmente sejam preparados para serem úteis nesta vida, como também na eternidade. É que os filhos precisam ser ensinados pelos seus pais por preceito, né? Os pais precisam ensinar os seus filhos diariamente, andando pelo caminho, assentado em sua casa, ao deitar-se, ao levantar-se, mas acima de tudo, o maior ensinamento é por exemplo. Isso é muito importante, os filhos serem preparados, mas o exemplo dos pais é fundamental. Porque muitas vezes nós, como eu sou pai, tenho um filho, e muitas vezes nós queremos ensinar nossos filhos só por preceito, mas falta o exemplo. E aí não tem poder, não exerce uma influência poderosa na vida do filho. Mas quando o pai tem a religião de Cristo, a palavra de Cristo no seu coração, o filho observa. Então é fácil ele aprender. Eu quero ler aqui, diz que então que o objetivo da família, da empresa familiar, é preparar seus filhos para serem úteis nesta vida e também graduá-los à escola de cima. Então aqui é uma escola preparatória e é a base. A família cristã é a base. É a primeira escola dos filhos. E quem são seus primeiros professores? São os pais. Né? São os pais, o pai e a mãe. E eles precisam revelar Jesus, o caráter de Cristo em sua vida. Será natural também os nossos filhos estarem preparados para a escola superior. Muito bem. Pode falar, pastor. Eu me lembro de uma história, uma ilustração.
numa sala de aula, a professora pediu para conjugar o verbo amar. E uma menininha de 6 anos, muito inteligente, ela começou então a conjugar: eu amo, tu amas, ele ama. Nós casamos, vós casais, eles casam. Então veja que Deus já colocou na mente, né, dos seus filhos, já desde a infância. As crianças já aprendem, as meninas brincarem com bonecas, né, de casinhas. Então, na idade ideal, já no plano divino, então, aquele jovem, aquela jovem que antes foram crianças inocentes, já começam a pensar nessa necessidade, né? Já montar a sua própria empresa. E a família, a definição é justamente um agrupamento por parentesco, o qual dá afinidade às pessoas que convivem juntas. Assim, uma protege a outra em razão do sentimento de afeto, carinho e pertencimento ao grupo. Então, isso se torna uma família. Pastor Sérgio, para fechar essa pergunta. Talvez os nossos ouvintes, né, estão ouvindo, mas empresa? Por que família e empresa, né? Empresa, quando não tem essa ideia, né? A empresa, uma empresa, porque quando a gente fala empresa, o que a gente pensa? O que a gente fala quando a gente fala uma palavra empresa? CNPJ. Uma fábrica, uma montadora, né? Mas por que relacionou a família com a empresa? Irmão, todo lugar, como o irmão João Marcos falou, um grupo de quê? Ele leu ali? Pessoas. Aonde tem pessoas tem que ter o quê? Administração. Então a família, ela tem que ser o quê? O que tem a ver na família? Administração. E quem vai administrar a família? Todos os seus componentes. O pai, a mãe, os filhos e quem vive ali. Quando se administra, quando todos ali sabem as suas responsabilidades, fazem a sua parte, essa família é uma família quem? Bem administrada. Obviamente, com tudo isso, uma família bem administrada, ela tem que estar sob a direção divina. Em primeiro lugar, buscar a Deus. Quando Jesus está na família, então essa família ela vai ser uma empresa bem administrada, ou seja, uma família administrada. Então, aonde tem pessoas convivendo juntos, tem que haver administração. Então, se a família está bem, a igreja vai estar bem, a sociedade vai estar bem. Se as famílias estão com problemas, isso se reflete em todas as áreas, como nós podemos identificar aí. Agora, dentro da família, existe, eu entendo, a função, o papel de cada um. Existe o papel da mãe, do pai, dos filhos. E aí nós vamos agora começar pelo pai. E aí eu vou perguntar aqui ao pastor João Marcos. O pai, o marido, de forma especial, é responsável pelo quê, pastor João Marcos? Muito bem. O pai, nós temos inclusive na Bíblia uma grande figura, né? Abraão. Abraão, diz a inspiração que ele se esforçou ao máximo para exercer a sua função no sistema de governo patriarcal, né? E ele buscava todos os meios possíveis para que houvesse uma barreira contra a idolatria, contra as máximas do mundo, né? Então, o pai, a função principal, como Abraão, né, um sacerdote da família, aquele que vai cuidar, proteger, guiar, prover, para que essa função de responsabilidade espiritual, mental, física, possa exercer ali uma figura paterna, onde possa haver o equilíbrio na mente dos filhos. Muito bem. Filho sem o pai, a presença, a figura do pai. Uma filha. Então, pode desencadear uma série de transtornos que hoje temos visto na sociedade. Interessante que essa função atribuída ao pai, como por exemplo, ele é responsável mental, física, espiritual. Porque o homem, por si, ele trabalha com a razão, né?
Uhum. As mulheres, geralmente, sempre apoiam seus esposos, mas ela trabalha mais com a emoção, Mais né? emotivas. E Né? quem promove essa emoção é uma atribuição dada ao esposo. Porque o esposo é quem administra o lado espiritual, físico e mental também da família, né? Então poderíamos falar muitas coisas aqui sobre a função do pai, as grandes responsabilidades, mas também entra a responsabilidade ou as funções, né, da mãe, da esposa, da mulher no lar. E aí eu vou perguntar aqui ao pastor Sérgio Dias, em que área a mãe tem grande e importante responsabilidade, pastor? O que você pegou aí pra gente? É interessante isso aqui. Poderíamos fazer uma pergunta assim: quem é mais importante, o pai ou a mãe? É uma pergunta complicada para responder, mas não é tão difícil. Irmãos, cada um na sua função. Isso. Cada um na sua função. O pai tem uma importância vital, a mãe também. A mãe também. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, diz assim: a esposa cristã, como a mãe, é a principal instrutora dos filhos da família, especialmente em seus tenros anos. O que a mãe é? A principal. Provérbios 31. Quem achar, me ajuda aí. Acharam? Eu já achei. Diz assim: a mulher virtuosa, quem pode achar? Vamos trocar? A mãe virtuosa, quem pode achar? Quem pode achar? Eu gostaria de fazer um paralelo com Tito. Tito 2. Lê para mim, por favor. Tito 2. Por gentileza, para nós adiantarmos aqui. Tito, no capítulo 2, no versículo 4. Diz assim: a fim de instruírem os jovens recém-casados a amarem ao marido e a seus filhos. Presta bem atenção, irmãos. O que uma mãe virtuosa faz? Ensina, Ela orienta. ensina. Ela vai preparar o quê? Uma outra família. Aquela outra mãe prepara. Presta atenção? Então, qual é a função da mãe? Ela é vital, assim como do pai. Então, a Bíblia, ela faz uma relação, ela compara o amor de Cristo com quem? Para nós entendermos. Com o amor de uma mãe. De uma mãe. Irmãos, a mãe tem uma função especial, fundamental na sociedade e em cada família. Que as mães possam buscar a Deus, direção, e que elas podem ter certeza que a função dela, Deus está olhando, recompensando, está dirigindo cada mãe cristã na educação dos seus filhos. Ou seja, a gente pode entender que o casal, o esposo e a esposa, a mulher, se completam, né? A gente pode entender que eles juntos desempenham um papel por excelência quando cumprem aquilo que está na palavra de Deus. Aí nós voltamos para a administração. Isso. Então, administra cada um na sua função. Isso. Então, uma família bem administrada, bem ordenada, ela vai ser uma família o quê? Cristã. E exemplar aos olhos também, e aprovada por Deus, digamos assim. Muito bem. Lá em Timóteo 2, verso 15, também tem uma função da mãe, né, da mulher, dizendo assim: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Muito então, a bem. função da mãe é encaminhar seus filhos a Jesus, prepará-los para a sociedade presente e para o porvir. Há um pensamento, que diz assim, às vezes há uma pergunta, as mulheres dizem: você trabalha? Não, eu só fico em casa. Já viu isso aí? Irmão, quer função melhor? Quer trabalho mais duro? Né? De responsabilidade? Você ficar em casa cuidando da família. É por excelência essa função da mãe, né? Muito bem. E aí nós chegamos aqui à última pergunta que eu vou deixar para que vocês possam ver quem responderia para a gente. Porque nós falamos do pai e da mãe e temos que finalizar agora falando dos filhos. Que devem os filhos aprender ou para o que devem ser educados e motivados? Primeiro, a primeira parte, os nossos filhos nesta empresa familiar, eles devem ser ensinados e orientados, primeiro, a amar aos seus pais, respeitá-los, amar a Deus, ser obedientes aos seus mandamentos,
também deve aprender a respeitar as autoridades. Quando diz autoridades, diz respeito também não só às autoridades eclesiásticas, os ministros, os pastores, devem ser orientados também, educados, a respeitarem os professores, né, os idosos e todos aqueles a quem Deus delegou autoridade. Isso é muito importante. Eu quero ressaltar aqui também sobre a obediência aos pais, que está escrito na inspiração, que é impossível filhos desobedientes serem salvos, herdar o reino dos céus. Então, você filho, você deve ser sempre obediente ao seu pai e à sua mãe, porque eles são representantes de Deus na terra. E o filho que obedece, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Com certeza. Inclusive na própria lei de Deus, na própria lei moral, né? Nós vemos ali um mandamento com promessa para os filhos, né? É o 5º mandamento da lei de Deus, né? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra. E interessante que antes de eu casar, o meu pai, ele me dava algumas orientações. E ele falava assim para mim: meu filho, olhe para a moça o tratamento que ela dá para os seus pais, que vai ser o mesmo tratamento que ela vai dar para você. Então isso se relaciona na vida do jovem. Se o jovem ele é obediente aos pais, vai refletir na igreja, vai refletir na sociedade e durante toda a sua vida. Se ele não é capaz de obedecer o seu pai e sua mãe, nem a Deus ele é capaz de obedecer. Por isso que entra esse texto que o pastor Delfang acabou de mencionar. Muito bem. E a maior prova do poder do cristianismo que o mundo quer ver é justamente uma família bem disciplinada, uma família bem ordenada, que busque a Deus cada dia. E é isso que as pessoas, os nossos vizinhos, querem ver. Esse é o maior poder que o cristianismo pode oferecer. Muito bem. Agora nós estamos falando de filhos, né? O que a Bíblia diz? Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Então, para um filho ser tudo isso que nós falamos aqui, ele tem que ser o quê? Ensinado. Ele tem que ser ensinado. Ele tem que ser orientado. Então, é o complexo da família. Então, o filho, o pai e a mãe, ele é o exemplo do seu filho. Uhum. Os filhos vão se espelhar nos pais. Então, a responsabilidade. Então, para nós termos filhos obedientes a Deus, tementes a Deus, filhos respeitosos, que respeitam as pessoas, nós temos que criá-los, educá-los, orientá-los e dar, principalmente, exemplo de nossa vida para eles. Muito bem. Então, a gente acabou de estudar um assunto muito importante sobre a família cristã. Eu creio que você aí de casa, da onde você estiver assistindo, você conseguiu relembrar esses assuntos ou aprender esses assuntos importantes. E se você colocar em prática na sua vida, e todos nós que estamos aqui também, você terá uma família feliz, abençoada e próspera sob o cuidado de Deus. Nós estaremos aqui amanhã novamente às 17 horas. E assim como você participou hoje, esteja conosco para continuar assistindo mais episódios da série Verdades Reveladas. Até mais, que Deus abençoe. Amém.